Oi, eu me chamo Tarajudo Marinho, eu ensino empresários de micro e pequenas empresas a como se organizarem para conseguirem duplicar o faturamento. Se você é novo por aqui, eu sou contador e CEO do escritório de contabilidade Conta Marinho, além de ser consultor de negócios e ter ajudado inúmeras empresas a alcançar esse resultado que prometo, que é se organizar para conseguir duplicar o seu faturamento. Assim como você, eu sou empreendedor, já empreendi com loja de roupas e eu já estou com escritório de contabilidade e minhas consultorias de negócio. Se você viu um dos meus conteúdos, acredito que esteja aqui porque ele fez sentido de alguma forma para você. Nesse vídeo eu quero falar um tema, mas ao mesmo tempo que é complexo, que é o famoso fluxo de caixa. Sabemos que administrar as finanças de uma empresa não é fácil, afinal nem todo mundo é formado em administração, contabilidade, economia, gestão financeira. Eu sei bem o quanto gerenciar o fluxo de caixa de uma empresa exige renúncia e inúmeras escolhas essas que às vezes chegam até a tirar o sono. A vida é assim e infelizmente temos dessas coisas, por isso resolvi gravar esse conteúdo para ajudar você com o método que eu desenvolvi lá em 2015, o qual me ajudou a organizar e conseguir duplicar meu faturamento. Inclusive esse método eu aperfeiçoei nas mentorias que venho realizando ao longo dos anos com os meus clientes. Eu tenho certeza que vai te ajudar também. Por isso eu queria combinar algo aqui com você. Se o que eu falar aqui fizer sentido, gostaria de pedir o seu compromisso em duas coisas. A primeira delas é deixando o seu like e a segunda é se inscrevendo nesse meu canal, porque assim você me ajuda a crescer e também a compartilhar mais conteúdo como esse que tenho absoluta certeza que irá ajudar outros empreendedores. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O fluxo de caixa é extremamente importante para todo gestor de empresa, seja ele empresa de comércio, indústria, prestação de serviço ou até mesmo terceiro setor, porque o fluxo de caixa está relacionado diretamente com as coisas diárias, como qual o saldo, quanto que entrou no dia, quanto que saiu, qual o saldo atual em caixa, quais os compromissos futuros, se haverá saldo suficiente para pagar os compromissos futuros ou se não haverá, se haverá venda suficiente para pagar os compromissos futuros ou não, quais contas ficarão em atraso, será necessário fazer alguma aquisição de empréstimo para ter capital de giro, ou será necessário vender algum bem na empresa, quais contas poderão ser pagas antecipadas e quais ficarão atrasadas. Essas perguntas elas são cruciais e fazem parte da rotina de gestores de todo o país, principalmente nas micro e pequenas empresas que são mais de 90% em todo o país. É um número significativo. E essas perguntas remetem a uma simples pergunta: por que os empresários se endividam e têm que tomar empréstimo para o seu negócio? Afinal, quem nunca fez um empréstimo ou um microcrédito ou pegou ali um valor disponível do cheque especial? Percebe como esse tema ele é longo, complexo e quanto mais aprofundamos nele, mais perguntas de outros temas entram. É perceptível isso, principalmente porque a maioria dos empreendedores sequer tem noção sobre o assunto. Percebe o quanto isso às vezes não tem nada a ver com o que você faz ou o que você vende? Mesmo assim, esse tema é importante ter no mínimo um conhecimento básico, porque uma hora ou outra você vai precisar conhecê-lo bem. Afinal, há momentos em que deixamos essa tarefa para outra pessoa, seja ele um sócio, um colaborador, até mesmo um parente de confiança que tenha ajudado ali no seu negócio. Eu sei bem o quanto é difícil, porque as pessoas adoecem, têm obrigações extras, viajam, tiram férias. Nossa, o quanto isso pode ser raro para muitos empreendedores, mas é a vida e segue o jogo. Quero ser bem sincero com você, esse tema é muito complexo. Com certeza você precisa se aprofundar nele, principalmente se você quiser aprender a como se organizar a sua empresa para conseguir duplicar o seu faturamento. E para te ajudar ainda mais, eu vou compartilhar essa informação contigo no final desse vídeo. Não sei bem o quanto pessoas têm ensinado esse tema por aí e esse tema ele é escasso. Você pode até muito bem digitar na rede de pesquisa sobre o tema. Tenho certeza que você vai encontrar páginas e páginas sobre o assunto. Contudo, dessas inúmeras páginas, muitas delas vão ser apenas basicamente uma cópia das outras. Além delas, você quer lhe fornecer 5 minutos de leitura, que eu acho muito pouco. Ademais, se você pesquisar no YouTube, com certeza você vai encontrar também muitos vídeos. Porém, se for olhar a quantidade de minutos de um assunto tão complexo quanto esse, você irá perceber que um conteúdo denso como esse ele se torna escasso. E com esse meu vídeo, que é gratuito, qualquer pessoa pode ver e assistir a qualquer hora, seja ele meu aluno, mentorado ou não. Imagina o quanto desse conteúdo você tem disponível para aprender comigo no método que desenvolvi.
Sim, esse tema também está muito esmiuçado no meu curso, onde eu ensino o meu método com mais clareza. Porém, falando desse método aqui, eu vou te ajudar com algumas dicas que são urgentes. Imagine que o seu caixa está sangrando. E essas dicas desse vídeo vão estancar o sangramento. Não é a solução, mas pelo menos ajuda a não morrer. Gostaria que você imaginasse a sua empresa agora como uma pessoa. Se o fluxo de caixa está desorganizado, imagine que essa pessoa sofreu um corte e está perdendo sangue. Essa é a melhor alegoria que eu posso falar inicialmente sobre o fluxo de caixa. Porque sem sangue percorrendo o corpo não há vida. Assim como um fluxo de caixa, se ele não entra dinheiro suficiente para pagar suas contas, é como o alimento que ingerimos ao longo do dia. Ele se torna sangue para o nosso corpo, assim como as despesas que são pagas ao longo do dia são as energias gastas para manter esse corpo ativo. Porém, quando chega ao ponto de apenas ter mais saídas, entrar em empréstimos, a conta pessoal para salvar a conta empresarial ou até mesmo pegar o cheque especial, é como se houvesse um corte e esse corpo estivesse perdendo sangue. Acredito que se você pensou que chega um ponto onde esse corpo pode se complicar, sim, isso também pode acontecer com a sua empresa se você não aprender o que eu tenho para te passar aqui. Eu não sei como está o seu fluxo de caixa, tá? Mas a maioria das pessoas estão com 90% do fluxo de caixa desorganizado. Segundo o Sebrae, 90% das empresas fecham nos 2 primeiros anos por falta de organização. E uma dessas organizações está relacionada a não ter o controle do fluxo de caixa da sua empresa. Uma empresa que não tem o fluxo de caixa organizado, ela simplesmente não tem noção das previsões de vendas ou serviços para o futuro. Além de ter falsas expectativas e contar com uma realidade que não acontece. E para entender o fluxo de caixa, você precisa aprender quais elementos compõem esse fluxo de caixa. Como o nome já diz, é um fluxo, ou seja, é algo dinâmico, que nunca se mantém no mesmo período ou patamar, mas assim como está o rio, que ele tem o seu fluxo, sempre em movimento, esse movimento é especificado por suas entradas, que são elas: receitas, vendas, prestação de serviços, juros, amortizações financeiras, aluguéis, coadjuvação de imóveis no nome da empresa, enfim. Essas entradas são chamadas de receitas. Enquanto isso, nós temos as saídas, que podem ser custos, despesas, sejam elas fixas, variáveis. Nisso estão incluídos os impostos, as compras, mercadoria, aluguel, luz, água, contador, funcionários, encargo trabalhista, software e outras despesas. O certo para um fluxo de caixa saudável é ele ter entradas suficientes para custear todas as saídas, pagar as despesas sem comprometer todas as entradas, ou seja, o que sobra seria em tese o lucro. Mas quando as vendas estão baixas, ocorre o fenômeno de déficit na balança, que significa que há mais saídas que entradas. Dessa forma, o caixa fica negativo. Ao ficar negativo é onde está o problema, porque você vai ter algumas opções. A primeira delas é usar o lucro do mês ou do período anterior, que em tese deveria estar guardado em um caixa. E a segunda seria usar o capital disponível da empresa para custear essas despesas. Porém, quando isso não é possível, o que acontece em grande maioria, vai então para a terceira opção, que dependendo imediatamente, que é entrar no cheque especial para suprir essas despesas. Mesmo assim, quando elas ainda não são insuficientes, vem a quarta opção, que é de fazer solicitar um empréstimo ao banco para ter o capital de giro suficiente para conseguir pagar as despesas recorrentes do mês. E quando isso acontece, ou por algum motivo, vem então a quinta e pior situação, que é atrasar as contas. Isso sim é complicado, porque vai gerar uma bola de neve e a empresa vai entrar numa situação financeira complexa. Lembra do sangramento que eu te falei do corpo? A partir do momento que ela entra no cheque especial, pode considerar que esse corte começou. Isso acontece quando a empresa não tem provisão ou previsão de vendas futuras para suprir as despesas corriqueiras do caixa. E se você não consegue ter uma noção concreta disso, significa que você não usa corretamente ou não tem um software que ajude com a gestão do fluxo de caixa. Para conseguir ter uma realidade concreta do cenário do fluxo de caixa, algumas questões essenciais você precisa conhecer, que são: quais são suas receitas, sejam elas diárias, semanal, quinzenal, mensal, anual? Quais são suas despesas, são despesas diárias, semanal, quinzenal, mensal e anual? Você tem tudo isso detalhadamente em um aplicativo, ou seja, um programa, seja ele um software, um app, ou pelo menos uma planilha de Excel? Porque se essas informações são preciosas, pelo menos para você compreender como está a real situação da sua empresa, em especial o fluxo de caixa, percebe que ao falar desses simples questionamentos, eu tenho certeza que das duas, pelo menos uma opção.
Ou você se identificou e pensou que cumpriu o seu dever de casa e conseguiu manter esse mínimo organizado, onde eu acredito que sejam uns 10% das pessoas que talvez me assistam, ou talvez seja apenas um dos 90% que estejam sem ter noção da atual situação de fluxo de caixa. Entende como não dominar esses conceitos básicos podem ser perigosos e danosos para a sua empresa? Se eu te fizesse as seguintes perguntas, você conseguiria me responder na lata? Por exemplo, quantos por cento das suas vendas são superiores comparado com as suas despesas? Qual a porcentagem de impostos que você paga mensalmente? Qual a porcentagem de despesas em comparado com as suas receitas? Qual a porcentagem da previsão ou provisão de vendas futuras nos próximos meses? Você sabe quais os meses de alta e quais os meses de baixa? Qual percentual das ações que você tem feito ou desenvolvido com relação a isso? Chegando a esse ponto do vídeo, eu gostaria de te fazer um pequeno convite. Antes de falar sobre a questão do fluxo de caixa e qual a solução eu tenho desenvolvido para ele, se até esse momento esse vídeo fez sentido para você, por favor, deixa teu like, porque fazendo isso eu entendo que esse conteúdo fez sentido de alguma forma para você. Agora, se com esse conteúdo eu tenho te aguçado e contribuído para você de alguma forma, se inscreva no meu canal, porque fazendo isso você me ajuda a produzir mais vídeos como esse e eu preciso muito da sua ajuda. Você podendo se inscrever nas minhas redes sociais me ajuda muito. Ainda, por exemplo, se inscrever no meu canal no Instagram, né? Esse aqui, @Taragildo, e no meu canal no YouTube. Isso me ajuda tanto porque mostra para mim que estou no caminho certo, além de ter certeza que preciso continuar desenvolvendo mais temas como esse. E se você acha que esse vídeo serve para outro empreendedor, marque ele aqui, compartilha para ele, dissemina essa informação. Nunca é demais informação, não é verdade? E ter um fluxo de caixa organizado vai te dar alguns benefícios. O primeiro dele é entender como o próprio fluxo seu funciona. Quais momentos maiores receitas, despesas, porcentagens que você tem entre um mês e outro, além de poder ter um maior controle sobre suas entradas. Também te ajuda a ter controle com relação aos períodos de fazer promoção, investir em marketing, fazer um gancho de vendas para atração e retenção de outras vendas ou outros produtos. Assim como obter um maior resultado, você vai ter mais controle eficiente. E sobre o fluxo de caixa, eu não tenho falado também sobre o controle eficiente do estoque, porque o software de vendas não é apenas para emissão de cupom fiscal, mas para uma gestão financeira eficiente, porque com a ajuda do software vai te ajudar a alimentar o estoque da sua empresa. Com o controle do estoque é possível observar sobre quais produtos você vende mais ou não, quais itens demoram em estoque, quais lotes podem estar próximos ao vencimento e você vai precisar fazer um desconto para renovar essa mercadoria. Sem contar que um bom software também vai te ajudar a ter uma previsão e provisão, tanto com seus impostos quanto com suas despesas. Infelizmente, software baratinho falham em não ter um suporte com o software de empresas maiores. Obviamente, são softwares mais caros, porém eles pagam cada centavo investido. Talvez você se pergunte que esse é um conteúdo muito complexo e tem que ter muito estudo para poder dominar esse assunto. E respondendo essa pergunta é um absoluto não. Afinal, você não vai dar aula em alguma faculdade. O que você precisa saber é o suficiente para poder entender o seu negócio, o seu fluxo de caixa. Dessa forma, você vai entender como está o andamento e a saúde financeira da sua empresa. Apenas saber o conceito principal aplicado ao seu negócio é o suficiente. Mesmo sabendo disso, você ainda se pergunta que isso não se aplica ao seu negócio, aí eu te respondo que você está totalmente equivocado, porque todos os setores que existem, eles precisam do fluxo de caixa. A terminologia pode mudar, mas todos os setores, de alguma forma ou de outra, têm um fluxo de caixa, seja do setor público, que é conhecido como primeiro setor, seja o setor secundário, ao qual estão inseridas as indústrias, o comércio, a prestação de serviço, seja ele o terceiro setor, onde estão sindicatos, partidos políticos, ONGs, igrejas, enfim, todos eles precisam ter um fluxo de caixa. E certamente com você não é exceção. Talvez você possa até afirmar, mas isso é obrigação do meu contador, ele quem deve saber. Eu vou te responder claramente. O seu contador faz parte do quadro dos seus funcionários? Você paga o salário da categoria que hoje está em torno de uns 5 salários mínimos para ele? Caso a resposta seja não, exceto que você pague para ele fazer um BPO financeiro, que hoje apenas esse serviço custa no mínimo a partir de um salário mínimo, então não, o seu contador não tem essa mínima obrigação de saber o fluxo de caixa da sua empresa. Tanto é que se ele for saber de todas as empresas que ele atua, fica até difícil
Eu falo por mim, porque eu sou contador. E normalmente dá de conta de umas 40 empresas, então fica basicamente impossível ele ter noção disso se não for o setor de BPO financeiro, porque existem outras pessoas lá. E um bom fluxo de caixa é necessário para você conhecer todos os detalhes. Além disso, poder, de certa forma, até mesmo prever cenários futuros e se preparar junto com a sua equipe para bater suas metas de vendas. E eu posso compartilhar até mesmo a experiência pessoal que eu tive na época da loja de roupas. Afinal, foram quase 4 anos. Só fechei ela porque tive que arrecadar fundos para abrir meu escritório de contabilidade. E foi uma dor para minha esposa ter de vender a loja de roupas, mas foi necessário porque hoje o meu ramo foi muito mais interessante, sendo que se eu voltasse atrás, eu não teria vendido. São estranhas coisas, né? Porque assim o capital que eu abri meu escritório quando comecei em 2018 ainda era modelo tradicional. Sabe, motoboy que entrega boletos às empresas, secretária para receber clientes ali no ponto comercial, reforma, ponto comercial, enfim. Desde 2020 substituímos muitas coisas por tecnologia. Como nós não temos bola de cristal para fazer os riscos, né, as coisas que acontecem, mas voltando a falar da experiência como o fluxo de caixa, poder chegar para prever o futuro, temos uma loja de roupa apenas para o público adulto. Ao final, essa foi a nossa estratégia para a época. Mesmo assim, sabemos claramente, através do fluxo de caixa, quais os meses eram fracos e precisávamos fazer ações diferenciadas e muita jogada de marketing. Assim como sabemos os meses que eram bons e ali onde jogávamos pesado no marketing. Percebe como o marketing sempre foi constante? Daí nos períodos de venda forte, que sempre era no período de festas, chegamos ao ponto de todas as vezes ouvir a festa rolar e estar ali vendendo sem parar, porque havia até aqueles casos do cliente que sabia que a nossa loja estava aberta e vinha porque havia sujado a roupa com bebida e queria ir em casa trocar, não queria ir em casa trocar de roupa, porque queria estar ali naquele momento na festa com roupa nova, enfim. Até mesmo nesse momento, alguém queria presentear outro, essas coisas nós só anunciamos algo bobo como enquanto tiver cliente, a loja não fecha. Foi bem essa frase que lembro nos anúncios das minhas nossas campanhas. Mesmo pagando hora extra para os funcionários, isso é horrível para eles, né? Mas para mim, para minha esposa, foi uma mão na roda. Afinal, eram dias de festa e, sinceramente, cada ano era superior ao outro. E no penúltimo ano, nós saímos da loja exatamente 00:30. Eu quero que você imagine vários dias trabalhando até tarde, porque as 2 semanas que antecedem as festas coincidiam com os lançamentos. Aí você imagina todo dia de festa. Enquanto a festa rolava, nós estamos ali vendendo sem parar. E essa estratégia chegou ao ponto de um dia de Natal, nós tivemos de sair exatamente 23:30 para a nossa ceia de Natal. Mesmo prevendo fluxo de caixa bom, nunca tivemos uma campanha dessa abaixo do ano anterior. Pelo contrário, sempre superava 30% do ano anterior. E por que tudo isso? Porque nós entendemos o fluxo de caixa da empresa e como nós nos programávamos com ele, quando você entende o fluxo de caixa, você consegue ter mais controle e segurança do teu negócio. Porque o que acontecia conosco nesse período, obviamente, poderia dar uma esfriada. Mesmo sabendo disso, nós desenvolvemos estratégias para evitar esse comportamento nas vendas. Ainda houve uma ocasião a qual chegamos ao ponto de fechar a loja durante uma semana e descansar na praia com nossa família. Ter o controle não faz mal, pelo contrário, faz você conhecer melhor o seu negócio, ter mais liberdade. Isso é bom, saber empreender. E a melhor parte vem agora, porque para você aprender sobre o fluxo de caixa de maneira mais específica, saber metrificar tanto as receitas quanto as despesas, poder diferenciar as despesas entre fixas, variáveis, diferenciar entre custo fixo, custo variável, insumos ou custo de prestação de serviço, além de diferenciar, poder entender os componentes da formação do preço, tanto no valor quanto o percentual referente ao seu faturamento de itens como impostos, funcionários, provisões, encargos, contabilidade, mercadorias, insumos, energia, água, internet, software, marketing, comissão, vendas, pós-vendas, entre tantos outros. Tanto quanto poder entender quando é o momento para realizar investimentos, adquirir crédito, tomar capital de giro, outra vez obter outras formas de capital de giro que existem sem ser o endividamento junto aos bancos. Percebe que é a maneira de você se aprofundar no financeiro das empresas e poder entender, dominar esse conteúdo de acordo com sua realidade? Sim, foi para isso e pensando nisso que eu desenvolvi o meu método onde eu ensino empresários de micro e pequenas empresas a como se organizarem para conseguirem duplicar o seu faturamento.
Obviamente, você não vai conseguir duplicar o faturamento com segurança e de maneira escalável, ou seja, e além de duplicar o faturamento, enquanto a sua base não estiver bem segura. Isso implica em você conseguir organizar o seu negócio. Não há como você organizar o seu negócio se você não entender bem como organizar e aprender sobre os itens essenciais dessa organização. Um desses itens essenciais é o fluxo de caixa. E como você percebeu, ele é um assunto extenso. E no meu método, onde eu ensino no meu curso, eu tenho um módulo exclusivo para esse tema. Além das mentorias com a turma ao vivo, onde faço um esmiuçado desse tema, deixando ele bem explicadinho para qualquer pessoa poder entender de maneira simples, sem enrolação e sem termos do mercado financeiro. Percebe o quanto esse tema eu consigo fazer ele ser adequado para você? O melhor é que eu consigo trazer ele de acordo com a sua realidade. Se você está me assistindo até aqui e sentiu essa palhinha desse conteúdo que eu posso te ajudar, o qual realmente vai te ajudar como empreendedor, antes eu preciso te esclarecer uma coisa. Esse conteúdo não está sempre disponível. Quer dizer que para você aprender comigo, você precisa entrar numa lista de espera. Lembra que eu te falei que para aprender esse conteúdo ele é escasso? Sim, sem contar que talvez você não queira estudar 4 anos de contabilidade, 4 anos de economia e nem 4 anos de administração. Apenas para aprender temas que eu posso te ensinar em 30 a 60 dias, onde você pode aprender o meu método, que tem tudo o que você precisa para alcançar o resultado, que é ter condições e como se organizar para conseguir duplicar o faturamento da sua empresa. Por isso, eu ensino um atalho. E esses meus clientes, meus alunos, já percorreram esse atalho. Dessa forma, basta apenas você clicar no link do meu site, que está aqui a descrição dele nesse vídeo, e lá se inscrever. Para se inscrever é super fácil, basta apenas você colocar seu nome e deixar seu e-mail. Porque assim que novas turmas forem abertas, você receberá um e-mail meu te notificando para participar das aulas de lançamento. E como eu falei, eu abro o meu método poucas vezes ao ano. Acredito que você não queira esperar tanto tempo para aprender e ter resultados de verdade. Você pode apenas ficar assistindo meu conteúdo gratuito. Claro, inclusive eu agradeço por isso. Porém, o meu método só está disponível na íntegra no meu curso, que abro turmas poucas vezes ao ano. Sendo assim, o que você vê no meu conteúdo gratuito nada mais é do que a ponta do iceberg. Percebe como isso é muito pouco e provavelmente é algo apenas paliativo? Pensa bem, se você pode ter a oportunidade de algo maior e melhor, por que ficar com algo que é gratuito, mas não vai dar tanto retorno quanto você deveria ter lá na frente? As pessoas que assistem minhas aulas sempre ficam querendo mais. E essa fonte maior, que é o meu método, por isso é importante que você entenda que esse método pode mudar a sua vida e a forma como você enxerga o seu empreendedorismo. E não é apenas os grandes que têm as oportunidades de crescer, mas eu quero que você comece a se imaginar em 2 cenários. Um é você conseguindo aprender os princípios do meu método e se organizando para conseguir duplicar o seu faturamento. Você consegue se imaginar hoje faturando o dobro do seu negócio? Qual o seu faturamento atual? 5, 10, 15, 20 mil? Consegue imaginar o dobro disso e sempre com a possibilidade de escalar? Ah, esqueci do negócio. O meu método não é só sobre fluxo de caixa. Ufa, claro que não. É sobre empreendedorismo, onde eu ensino como você se organiza para conseguir duplicar o seu faturamento. Ou seja, eu vou muito mais fundo do que apenas no fluxo de caixa, como eu te falei anteriormente. Esse item faz apenas parte de um conjunto de muitas coisas que eu falo, como organização financeira, gestão financeira, formação de preço, venda, recrutamento, seleção, time, marketing. Percebe quanto valor agregado você tem se você está comigo até aqui? Obviamente você entendeu que aqui comigo não é apenas teoria, mas são os dois, teoria e muita prática. Porque assim como você, eu vim do comércio. Eu tenho meu negócio de prestação de serviço hoje, então eu sei como é os dois lados e como eu posso te ajudar a ir muito mais além. Imagina aí o faturamento, o dobro hoje na sua empresa, você crescendo mais, realizando seus sonhos, tendo um time tocando a sua empresa junto com você, deixando de ser faz tudo para se empoderar do seu papel de técnico do time. Nossa, fica até empolgado falando nisso. Agora eu quero que você imagine se por um momento bater aquele sentimento negativo e você disser, não, isso não é para mim. Essa promessa toda não é real. Isso não funciona. Eu quero que você se imagine como e onde você está. Talvez você viva um fluxo de caixa instável. Sim, eu falei nisso, né?
Ou seja, você continue com esse caixa aqui todos os meses. Um mês bate o faturamento, 2 ou 3 seguinte passa mal e mal consegue pagar as contas, fica no vermelho, se tornando vítima de cheque especial, refém de empréstimo bancário para poder pagar suas contas. Nossa, dá até uma dor ver isso, porque afinal é como se você estivesse trabalhando apenas para pagar para teu negócio. E deve ser duro isso, né? Com certeza. Eu sei que isso não é fácil, inclusive é até desmotivador. Afinal, você trabalhar só para pagar contas e chegar ao fim do mês ainda ter que pedir dinheiro emprestado ao banco porque o seu negócio só deu prejuízo? Poxa, com certeza foi por causa de uma realidade dessas que antes de iniciar o meu comércio em 2015, eu criei esse método, foi para não viver essa realidade. E se você vive, eu lamento. Eu estou te oferecendo a oportunidade de mudar de vida, de aprender esse método, onde eu ensino como se organizar para duplicar o faturamento da sua empresa. Então, simples. Basta apenas clicar no link, deixar seu e-mail, se inscrever para o próximo lançamento. Mas a vida é de escolhas. Eu só posso ser responsável pela minha, porque eu sei bem onde eu cheguei e com certeza eu vou chegar muito mais além, porque para mim o céu é o limite. Eu espero muito que você saiba fazer a escolha certa e além de dominar o fluxo de caixa, que você possa ter condições de aprender o meu método que eu ensino a como se organizar para conseguir duplicar o faturamento da sua empresa. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu espero muito ter te ajudado e contribuído para o seu crescimento empresarial. Muito obrigado mesmo. Forte abraço, até a próxima.